manter a conversa. Ok. Bem, então, essa palestra tem essa intenção e eu vou salientar do ponto de vista verbal, oral, a parte de espiritualidade. Ela não está na apresentação. Agora, essa apresentação, vocês podem baixar do meu site, não precisam copiar esse endereço. A Kátia tem esse endereço, eu mandei também o endereço da avaliação, que eu gostaria que vocês preenchessem depois. Ela vai colocar isso no chat, né, Kátia? Você tem esses endereços, né? Tenho. As primeiras pessoas que se inscreveram, elas não receberam o link. Tá bom, tudo bem. Todos Agora, que se inscreveram já têm. Isso, vocês entrando no meu site, lá tem uma lista de palestras dadas e programadas, tem uma lista das palestras em si, todas elas têm esses links para essa apresentação. Então, vocês não precisam anotar nada do que eu vou falar, do que eu vou apresentar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem anotar o blá blá que eu vou falar no meio, tá? Aí, tudo bem. Bom, então, vamos para o próximo slide, e o próximo do próximo. Eu não consegui abrir o meu PowerPoint, vocês acreditam nisso? Bom, então, esse aí é o livro que eu escrevi baseado na palestra que eu dei muitas vezes, é esse livro aqui, né? Que tem uma foto tirada pelo meu netinho Tiaguinho, quando eles moraram na Nova Zelândia. O carro estava do lado da esquerda, indo para frente, porque lá não é na esquerda. Né? E ele tirou essa foto e eu usei essa foto como uma ilustração para o infinito, como nós vamos ver mais tarde. Você vê o próximo, por favor? Ok, então a avaliação é essa. Vocês vão receber no chat, eu posso dar depois. Aliás, eu nem sei se vou conseguir, sim, acho que vou conseguir. Mas vocês podem ver, gostaria que vocês preenchessem o formulário de avaliação. Depois eu copio todas as avaliações para uma página de síntese de avaliações que já... Alguém está com o microfone aberto, Kátia. Fecha de todo mundo, mas abra o meu, por favor. Tá bem. A Grisete está com o microfone aberto com ruído. Tá bom. Então... Pronto, já fechei. Tá ótimo. Por favor, vocês preencham esse formulário, né, quando vocês vão ver o endereço dele depois no chat. Então, vamos lá, Kátia, próximo. Vai ser um problema esse negócio da Kátia ter que ficar apresentando. Então, vamos começar, esses são os tópicos que nós vamos ver. Vamos começar com a questão do ponto. Vamos lá, Kátia? Então, quando a gente pede para alguém desenhar um ponto, isso é quando eu dou palestras presenciais, né? É para eu lembrar que tem que pedir para alguém desenhar um ponto. Em geral, se eu pedisse para vocês fazerem isso, vocês desenhariam o seguinte, Kátia, não vai poder demorar tanto, viu? Senão nós não vamos acabar. Aí, então vai aparecer um ponto, se vocês iriam desenhar uma coisa como essa, certo? Só que isso não é um ponto geométrico. Um ponto geométrico, próxima, Kátia, o próximo geométrico não é um ponto ideal que não tem nem comprimento, nem largura, nem altura, como esses aí tem pelo menos largura e altura, né? É um ponto geométrico infinitamente pequeno. O próximo, Kátia. E é interessante que Euclides, no famoso livro Elementos dele, que não tem só geometria, tem álgebra também, mas, enfim, os elementos do Euclides, ele define o que é um ponto. É o que não pode ser dividido em partes. Bom, parece que é uma definição muito boa, só que teria que definir o que é uma parte. Vocês veem o que é matemática, tá? Mas tudo bem. Então, isso é interessante. Um ponto é uma coisa que ele não consegue dividir, não consegue dividir. Intuitivamente, é uma definição bastante boa. Então, é impossível desenhar graficamente um ponto ideal e nunca ninguém viu fisicamente um ponto ideal, ponto geométrico. No entanto, a gente pode imaginar esse ponto. Próximo, Kátia. E também trabalhar com ele na geometria e na geometria analítica, que são figuras geométricas expressas por equações algébricas.
Na geometria, por exemplo, esse triângulo, obrigado, triângulo, a confluência dos vértices, a intersecção dos lados, desculpem, são os vértices que são pontos. Tá? Então, a gente pode trabalhar com isso na geometria, apesar de a gente nunca ter visto um ponto ideal. E aqui nós estamos vendo na geometria analítica, que foi introduzida por Descartes em 1637, eu coloquei aí duas retas. Infelizmente, eu não posso mexer no cursor, o cursor é da Kátia. Não, Kátia, eu não pedi para você mudar. Obrigado. Então, vocês têm aí a equação de duas retas, uma vermelha e uma azul, eu coloquei as equações um pouco no lado direito, e se a gente resolve essas equações, a gente chega ao ponto x igual a 2, y igual a 2, que é o ponto de confluência das duas retas. Então, esse ponto também é um ponto ideal, né? que a gente pode trabalhar. Nós trabalhamos com ele na geometria analítica, por exemplo, deduzimos quais são as coordenadas desse ponto de intersecção, mas, novamente, tem que ser um ponto que a gente nunca viu. Próximo. Então, e quando a gente fala em ponto, todas as pessoas imaginam a mesma coisa. Então, existe um ponto que eu chamo, um ponto ideal, que eu chamo a atenção, é um ponto objetivo, porque todos chegam no mesmo conceito de ponto. Esse conceito de ponto está no mundo platônico das ideias. Para nós, antropósofos, é uma coisa óbvia, né? Existe um mundo espiritual e lá está o conceito de ponto. Então, aqui a gente vê como todos chegam no mesmo conceito, portanto, ele não está em cada um de nós, ele está no mundo espiritual, no mundo platônico das ideias. Próximo. Então, só que a gente pode imaginar muito mais em um ponto do que eu falei até agora, aquele pontinho ideal. Por exemplo, vamos tomar um quadrado, próximo, e fazer, diminuir mentalmente esses quadrados. Eu desenhei alguns. Vamos diminuir os lados do quadrado até ele se tornar um ponto. Quando ele se torna um ponto, o que aconteceu? Nós temos nesse ponto a representação de um quadrado, não é? Na verdade, o ponto pode representar qualquer figura geométrica. Vocês podem ir diminuindo a figura de tamanho, a figura, até chegar num ponto, não é verdade? Opa, parece que eu talvez consiga abrir o meu PowerPoint. Vamos ver, que apareceu na outra tela, para um pouquinho. Um momentinho, desculpem. Outra vez. Bom, vou voltar para a apresentação. Então, quando os lados forem infinitamente pequenos, o quadrado se reduz a um ponto. Então, quando vocês imaginem mentalmente um ponto, vocês poderiam imaginar que a qualquer figura que for sendo reduzida. Então, o ponto representa qualquer figura, inclusive em 3 dimensões. E é um exercício de meditação muito interessante, a gente imaginar uma figura qualquer, um triângulo, um quadrado, e diminuindo o tamanho até ele se tornar um ponto. E imaginar que lá dentro existe um quadrado, um triângulo infinitamente pequeno. Aí, outra vez, fazemos ele aumentar, e até um tamanho que a gente consiga visualizar bem, depois diminuir outra vez, fazendo essa concentração mental nesse tema. A gente está fazendo um exercício de meditação, por quê? Porque vocês jamais viram isso no mundo físico. Eu faço uma distinção muito clara entre meditação e concentração mental. Concentração mental é a gente forçar pela vontade o pensamento a se focar num tema. Claro que seria esse aí. A meditação é quando o tema não é físico, que é justamente o caso. Então, esse seria um exercício de meditação. Próximo. Bom, então, deixa eu ver agora se eu consigo ver um pouquinho. Deixa eu passar essa tela para o outro monitor, não estou conseguindo. Maravilha. Poxa vida, que coisa. Bom, eu vou tentar acionar o PowerPoint. Tudo bem. Então, eu posso fazer isso com qualquer figura plana ou tridimensional. Então, o ponto é o limite infinitesimal, né, de qualquer figura geométrica, se eu diminuir os lados. O próximo. Então, esse é o exercício que eu já falei para vocês, o próximo. Então, esse exercício, como eu falei, não usa nenhuma visualização mental, uma representação mental de alguma coisa física. Então, é um exercício de meditação. Próximo.
Então, vamos pegar agora, eu quero mostrar outras coisas curiosas com o ponto como um tamanho infinitamente pequeno, né? Se a gente pegar esse triângulo próximo, ele tem uma propriedade. O tamanho do lado A é menor do que a soma do tamanho dos lados B e C. Isso é muito claro, não é? Qualquer lado de triângulo é menor do que a soma dos outros dois. Isso é muito fácil da gente compreender. Se a gente fosse diminuir o C e o B até eles encostarem no A, aí ficaria igual, A igual a B mais C. Na hora que a gente afasta o C e o B do A, eles já ficam, a soma deles já fica maior do que o A, a distância é maior para a gente percorrer. Aliás, aqui nós temos a hipotenusa e dois catetos de um triângulo retângulo. Evidentemente, a soma dos catetos é menor do que a hipotenusa. Próximo. E aí, se a gente fizer uma escada sobre o lado maior, veja essa escada que eu desenhei com degraus. Degraus na parte vertical em azul, parte horizontal em vermelho. Próximo. E aí nós temos o seguinte: se eu somar os lados horizontais dos degraus, né? Por exemplo, o B igual a B1 mais o B2, né? Aliás, a gente chega no B, porque por construção, vocês veem essa parte tracejada como mostra que o B1 mais o B2 dá o B, o C1 mais o C2 dá o C. Agora, vamos aumentar o número de lados, o número de degraus. Próximo. Então, agora eu estou fazendo, próximo também, agora eu estou fazendo um monte de degrauzinhos, 4 degraus, e continua a mesma propriedade. Se eu somar todas as partes verticais vermelhas dos degraus, dá o C, as partes horizontais dá o B, como vocês podem ver pelo desenho claramente. Agora, vamos aumentar ainda mais. O próximo, olha só, quantos degrauzinhos? E a soma continua a mesma. A soma das partes horizontais vermelhas dá o B, e a soma das partes verticais azuis, aliás, desculpe, vermelhas horizontais eram azuis, vai dar o C. E o que acontece se eu tiver um número infinito de degraus? Próximo, o que vai acontecer é que agora os degraus se confundem com o lado A. Mas eu, por continuidade, eu deveria ter que a soma das partes verticais dos degraus mais as horizontais ia dar o C mais B. Tá certo? Então, próximo, não é? Só que no triângulo, o A é menor do que B mais C. Então, nós temos um paradoxo. Isso mostra que quando a gente chega no infinito, certo? Nós temos que pensar de uma maneira totalmente diferente. Não podemos usar o nosso pensamento usual, que é baseado nas nossas percepções físicas, certo? Não é? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou somando infinitos pontos, porque, afinal, aquele segmento A tem infinitos pontos. Eu estou somando infinitos pontos e ele está dando o comprimento A. Cada ponto tem comprimento zero. Então, vejam só, a soma de 0 mais 0 parece que dá zero, não é? Dá mesmo. 0 mais 0 também dá zero. Só se eu somar infinitos zeros, vai dar um número qualquer, por exemplo, o comprimento do A podia ser um A maior, etc. Então, vocês veem como a gente tem que pensar de uma maneira totalmente diferente quando trata do infinito. Esse é um dos objetivos da minha palestra. Vamos continuar, Kátia? Então, a gente não pode aplicar o infinito, no caso, os infinitos pontos, com o mesmo raciocínio que a gente usa para o finito, para aquilo que a gente vê normalmente, claro. O importante é imaginar que cada ponto de A é, na realidade, o degrau. Lembram que a gente reduziu o quadrado a um ponto? Aqui nós reduzimos um degrau a um ponto. Ele também representa um degrau. Só que a soma de todos esses infinitos degraus dá o A. Isso é um paradoxo, porque o A devia ser... Aliás, dá o B e o C. É um paradoxo, porque deveria ser... desculpe, o A... E, o que eu estava falando? Minha esposa me trouxe a água que eu esqueci no outro quarto com o meu micro. Aliás, você podia desligar meu micro, viu, Sônia? Por favor. Bom, tudo bem. E aí, então, isso que eu queria mostrar para vocês, não é? Com esse exemplo dos degraus, como o infinito é uma coisa totalmente diferente. O próximo. Agora, então, para resolver o paradoxo, vai ter que considerar que mesmo reduzido a um ponto, cada degrau tem uma parte vertical horizontal, e aí dá esse paradoxo, etc., e que a soma do tamanho de infinitos pontos
é um valor qualquer. E a gente diz que é indeterminado. A soma de infinitos zeros dá um valor qualquer, um valor indeterminado. Claro? Agora, vamos ver que isso também se passa nos segmentos de retas. Próximo. Deixa eu fazer uma tentativa aqui de uma coisa. Consegui. Passei o Total Commander para outra tela. Vamos ver se lá eu consigo colocar a minha apresentação e a gente muda para a minha apresentação. Muito bem. Aí, se a gente pede para alguém desenhar uma reta, e se fosse presencial eu chamaria alguém para o quadro negro para desenhar, em geral se desenha isso. Claro, desenha uma reta, desenha isso aí que vocês estão vendo. Só que isso não é uma reta. Cuidado. Próximo. Isso é um segmento de reta, é uma representação, não é a representação de uma reta, mas de um segmento de reta. É um segmento finito, ele tem um começo ali do lado esquerdo e tem um fim do lado direito. Claro, porque a reta que não tem uma única dimensão, que é o comprimento, certo? Não tem largura nem altura. Então, cuidado, quando a gente fala desenha uma reta, se diz não dá, porque, próximo... Deixa eu ver se abriu a apresentação, minha apresentação. Não, só está no Zoom. Não. Bom, não consegui. Bom, tudo bem. Pode ficar tranquilo, professor, eu estou aqui. Opa, parece que congelei, é isso? Não, nós estamos vendo você. Bom, tudo bem. Porque aqui está dizendo que o Zoom não está respondendo. Talvez não esteja respondendo ao share, né? Não sei o que está acontecendo, mas está uma telinha aqui do Zoom que está me atrapalhando eu ver o que vocês têm. Bom, vou deixar para lá. Se está funcionando, vamos em frente. Então, o segmento de reta tem comprimento finito, que é o D. Certo? Então, o próximo, Kátia, por favor. Mas, como a reta ele tem infinitos pontos, todos eles de tamanho zero, porque um ponto tem tamanho zero, né? Comprimento zero. No entanto, a soma desses infinitos pontos dá o D, dá a distância do segmento. Então, novamente, a soma dos infinitos zeros dá indeterminado, pode ser um número qualquer. Próximo. Só que aí eu faço a pergunta, onde vai uma reta para a direita? A gente pode prolongar indefinidamente, ela vai até o infinito. Próximo. E aí, a gente pode representar assim, com aqueles símbolos do infinito, um 8 deitado. Né? E aí, e para a esquerda, o que vai acontecer? O próximo também vai para o infinito, só que para o lado esquerdo. Agora vem a pergunta, espera um pouco, então eu tenho dois infinitos diferentes? É o que a gente está observando, né? Claro, normalmente a gente diz, bom, deve haver um infinito para a direita e um infinito para a esquerda. Será que são dois infinitos diferentes? Próximo. Então, cuidado que os infinitos eu não consigo representar, mas eu posso imaginar que a reta chega lá no infinito, tá? Uma distância infinita daqui. Próximo. Agora, será que eles são diferentes? Vamos imaginar dois segmentos de reta, um horizontal e outro vertical, e nesse vertical, os dois se tangenciando, se interceptando no ponto B. Claro. Agora, nós vamos começar a rodar esse vertical em torno de um centro. Vamos lá, próximo. E aqui eu estou mostrando esse vertical rodando em torno do centro C. E o ponto P vai se deslocando para a direita. Próximo. O que vai acontecer quando ele estiver muito longe? Kátia, não fica dormindo, por favor. Próximo. Aí, então eu vou aumentando, e o que vai acontecer? Quer dizer, rodando cada vez mais, o que vai acontecer quando naquele segmento que era vertical ficar na horizontal? Próximo, Kátia. O que vai acontecer? Então, o que vai acontecer é que vai atingir um ponto em que as duas retas são paralelas. Mas um pouquinho antes elas se encontravam, numa distância enorme. Então, eu posso imaginar que na hora que ficam em paralelas, elas se encontram no infinito.
Claro, a gente pode imaginar isso, porque afinal, um pouquinho antes, elas estavam se encontrando bem longe. Se aumentar esse longe, aumentar até chegar no infinito, na hora que chegou no infinito, elas continuam se interceptando nesse ponto P, mas ele está no infinito. Agora, o que acontece se eu continuar rodando, fazendo a rotação desse segmento, não é? Acontece que o segmento começa a voltar pelo outro, o ponto começa a voltar pelo outro lado, estão vendo? Vem do infinito e vem vindo para a direita agora. Então, nós podemos imaginar que quando elas eram paralelas, elas também estavam se encontrando, só que tinha que ser agora do lado esquerdo. O que é que significa isso? Que os dois infinitos são os mesmos. Próximo. Quer dizer, a gente pode imaginar, né, com esse exercício, pelo fato de atingir a paralela, elas ficam, se eu ficar rodando no sentido anti-horário, eu chego no infinito do lado direito, continuo rodando no sentido anti-horário e venho do infinito pela esquerda. Então, o infinito deve ser o mesmo. Próximo. Não é? Só que os infinitos têm o mesmo infinito, então, para todas as paralelas que têm a mesma direção. Todas essas três paralelas têm o mesmo infinito pelo mesmo raciocínio que eu fiz com vocês. Então, a gente pode imaginar que, se a gente caminhar na reta, a gente chega no infinito e volta pelo outro lado. Agora, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de a gente compreender isso. Próximo. Vamos supor que a gente tem uma sequência de circunferências, todas elas tangenciando uma reta horizontal no ponto P. Vamos ver, Kátia? Isso aí. Então, eu tenho uma sequência de circunferências com um raio cada vez maior, partindo do ponto P, que não está aparecendo lá embaixo, para mim, pelo menos. Não sei se eu consigo aumentar essa imagem. Não. Enfim, mas tudo bem, tem o ponto C e tem o primeiro, as primeiras circunferências tem o centro C1, a segunda C2, C3, vai aumentando o raio da circunferência, como esses segmentos tracejados estão mostrando que está aumentando o raio, e o grandão não dá nem para representar como uma circunferência. Se a gente continuar movendo esse centro e ele chegar no infinito, o que acontece? Acontece que a circunferência grandona, que está aí mais de baixo, não é? Vai coincidir com a reta. Então, olha só, uma reta é, na verdade, uma circunferência de raio infinito. Tá certo? Agora, o próximo, o que nós vamos poder fazer é percorrer essas circunferências. Certo? Ok? Próximo. Não é? Então, vamos percorrer. Isso é uma coisa muito interessante. Não é? Aqui eu estou aliando a geometria com o movimento. O Euclides já fez isso. Vários matemáticos na antiga Grécia provaram teoremas da geometria usando o movimento. Olhem que coisa interessante. A gente pode supor que a gente esteja se movimentando pelas circunferências no sentido anti-horário. Estão vendo? As setas estão mostrando. Bom, então, se eu estou me movendo nelas, eu sempre chego de volta, saio do ponto P e me movo em toda a circunferência e volto para o ponto P. Mas se o raio for infinito, a circunferência coincide com a reta e eu também posso continuar percorrendo. Como? Do lado esquerdo, do infinito esquerdo para o infinito direito. Compreenderam? Não é? Então, trata-se do mesmo infinito. Eu vou indo do infinito para o outro, tá? Sem parar, porque quando eu chegar no infinito do lado direito, eu vou voltar para o esquerdo, não é verdade? Então, é como se fosse uma circunferência. Todas as circunferências voltam para o ponto P. Então, aquela que é a própria reta horizontal ali embaixo também vai voltar para o ponto P. Então, o infinito tem que ser o mesmo. Próximo. Então, bom, isso que eu quis dizer, próximo. O infinito é o mesmo. Então, agora, o que é interessante é que eu estava deslocando aquele centro cada vez mais para cima, não é, no desenho, até ele chegar no infinito, aí a circunferência se transformou na reta. Agora, eu posso continuar movendo o centro. Como? Volta por baixo. Lembram da reta? Ela volta por baixo. O que acontece? Próximo. O que acontece quando volta por baixo? Eu tenho a circunferência de raio infinito, que é a própria reta horizontal, e aí vai diminuindo, não é? A curvatura vai cada vez, desculpa, a curvatura vai aumentando, a de centro C4 é a curvatura maior de todas aí no desenho. Então, vocês veem que quando a gente
vai deslocando o centro, a gente pode voltar por baixo e ter uma circunferência de raio infinito, que é a própria reta que passa pelo P, e pode ir diminuindo, diminuindo até chegar no ponto P. Aí vocês têm mais um exercício de meditação para se fazer. Imaginar esse desenho, imaginar a circunferência tangenciando, imaginar que elas vão aumentando, aumentando, até se transformar na reta e depois volta por baixo. Um excelente exercício de meditação. Próximo. Agora, eu quero fazer uma pergunta interessante. Suponham que eu tenho um plano infinito, não esse da tela aí. Esse da tela é um plano finito, ele tem limites ali, né? É um retângulo. Mas suponhamos que eu tivesse um plano infinito e eu desenho uma reta no plano infinito e essa reta é infinita. Pergunta, em quantas partes ela divide o plano infinito? Pensem um pouquinho. Aí a Simone mostrou duas, certo? Todos estão de acordo que são duas? Zuleika está de acordo? Estou vendo a Zuleika. Também ela está mostrando com a cabeça que está de acordo que a reta divide o plano infinito em dois. Negativo, errado. Vamos mostrar. Vamos ao próximo. Vocês imaginaram assim, essa reta está dividida a parte de cima e a parte de baixo, que eu mostrei com achureados diferentes, tá? Inclinações diferentes. Próximo. Só que se o plano é infinito, claro, se o plano é infinito, ele divide em duas partes. Próximo. Então, acontece que isso que são as duas partes desse plano que é finito aí, que é o retângulo. Próximo. Então, agora, se o plano for infinito, eu posso traçar uma reta que intercepta verticalmente essa horizontal, ela vai para o infinito e volta por baixo, não é verdade? Nós não vimos isso? Vai para o infinito e volta por baixo. Então, é a mesma, continua, a parte de cima continua embaixo, passando pelo infinito. Portanto, a reta não divide o plano em duas partes, se a gente não contar os pontos da reta. Próximo. Quer dizer, é a mesma parte, a parte de cima continua no infinito e volta por baixo. Ou a parte de baixo chega no infinito e volta por cima, é a mesma parte. Vocês veem como, quando a gente pensa no infinito, não pode pensar fisicamente, como vocês estão acostumados e viciados, provavelmente. Ok, Professor, próximo. é daí que vem o conceito de que o universo é curvo? Sim, a gente poderia imaginar, se ele chegasse no infinito, Eles arrumaram para o áudio. Mas nós vamos tratar do universo. Outra vez a Brisete está interferindo no som, Kátia. Bom, eu faço um mute, pronto. É isso. Então, nós vamos ver isso no último capítulo, que é o infinito no mundo físico. Vamos lá? Vamos continuar? Ok? Próximo. Próximo aí. E duas retas paralelas. Quantas partes dividem um plano infinito? Bom, se vocês não pensassem muito, fossem falar intuitivamente, vocês diziam três: a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. Né, Zuleika? Faz assim com a cabeça, para não estragar a minha historinha, certo? Muito bem. Aí, acontece que se o plano é infinito, como está escrito aí, a parte de cima continua e volta por baixo, então é a mesma parte. Não é? Próximo. Então, isso é o que vocês iriam imaginar, são três partes. Próximo. Aí, acontece que, na verdade, a parte de cima e a parte de baixo são as mesmas, porque o plano é infinito. Então, duas retas dividem o plano em duas partes apenas, se a gente não contar os pontos das retas. E o próximo mesmo, tá bom? E essas duas retas coplanares, duas retas coplanares que não são paralelas, sempre se interceptam num ponto, elas estão no mesmo plano. Em quantas partes divide um plano? Bom, a Zuleika iria dizer em 4 partes, é ou não é, Zuleika? É o que você está vendo aí. Só que você está pensando no plano infinito. Se o plano for infinito, essa parte de cima, Zuleika, volta por baixo. Então, é a mesma parte que a de baixo. A da direita vai para o infinito e volta pela esquerda. Próximo. Então, não é aquilo que vocês teriam imaginado intuitivamente, baseado no mundo físico. Agora, baseado no mundo espiritual, olha só o pulo que eu estou dando. Vocês teriam que dizer, se o plano é infinito, próximo, que existem apenas duas partes. Não é? Então, duas retas que se interceptam no plano, dividem o plano em duas partes. Não é uma coisa meio surpreendente. Lembrem do
título da minha palestra, Os Surpreendentes Infinitos. Próximo. E um triângulo próximo, vocês iriam dizer que divide em 7 partes. Vocês não, a Zuleika ia dizer que divide em 7 partes, certo? Mas, novamente, ela estaria errada, né? Se é que ela não percebeu os meus truques e já está desconfiada das minhas perguntas. Né? Próximo, na verdade, são apenas 4... Opa, antes, são 4 partes, né? Porque a 1 continua embaixo, a 2 continua do lado esquerdo, a 3, mesma coisa, e a 4 lá no meio. Então, um triângulo divide, as retas que formam os lados de um triângulo, dividem o plano apenas em 4 partes. Próximo, ok? Agora, vamos passar para a perspectiva linear. O que é a perspectiva? É a gente trazer o infinito para o finito. É isso que é a perspectiva. Quando eu estou numa rua, eu vejo as guias em paralelo e eu desenhei umas arvorezinhas aí no PowerPoint, então, certo? Digamos que tem essas arvorezinhas do lado dessa rua Salamina, tá? Muito bem. Só que como é que a gente vê se a gente estiver no começo dela? Próximo. Olha só a carinha ali olhando, a carinha da Zuleika olhando a Alameda, com as árvores diminuindo de tamanho e as guias, né, da rua indo se encontrando. Não é assim que a gente vê uma rua? A gente vê desse jeito, claro. Lembram da capa do meu livro, né, Os Surpreendentes Infinitos. Né? Tem aqui essa rua, ela vai se juntando. Né? Assim que a gente enxerga, certo? Não é a realidade, é o que a gente enxerga da realidade. O nosso sistema óptico faz a gente enxergar desse jeito. Próximo. E se a gente estiver muito longe, a gente pode até imaginar que eles se encontram em algum lugar bem distante, tá certo? Isso a gente chama, esse ponto de encontro a gente chama de ponto de fuga. É o infinito que as paralelas iam se encontrar, trazido para o finito. E a gente chama aquilo de linha do horizonte, porque é a altura em que a gente vê. Olha aqui, está vendo? O Tiaguinho estava dentro do carro, tirou a foto, é a altura que ele vê as retas confluindo ali para aquele ponto que podemos imaginar que existe, que é o ponto chamado ponto de fuga. Em linha do horizonte é a linha da altura da câmera que o Tiago estava usando para tirar essa foto lá na Nova Zelândia. Olha que bonito, lá no fundo existe neve naquelas montanhas. Né? Bom, mas tudo bem. Próximo. Se a gente desenhar um quadrado em perspectivas, vocês desenham no papel um quadrado, na verdade a gente vê os lados se encontrando, eles vão se encontrar naquele ponto de fuga lá, nós trouxemos o infinito, eles deveriam se encontrar no infinito, mas a gente vê como se eles estivessem se encontrando em algum ponto bastante distante, mas enfim, eles se encontram. Próximo. E se a gente olhar inclinado, aquele ponto de fuga vai se mover. Os dois lados paralelos, aqui os que eram verticais, né, eles estão se encontrando naquele ponto. Os horizontais eu não mostrei que estavam se encontrando. Tá? Depois nós vamos ver isso. Próximo. Porque é assim que a gente vê. Se a gente vê os quadrados de frente, os lados da frente continuam sendo paralelos. Aqui eu desenhei 2 quadrados para mostrar que os 4 lados que são paralelos se encontram naquele mesmo ponto de fuga ali. Tá? Eles iam se encontrar no infinito, estamos representando o infinito no finito. Próximo. Agora, se a gente olhar inclinado, aí, quer dizer, eu estou olhando praticamente a diagonal na vertical aqui, o quadrado está inclinado, a gente olha o quadrado agora, nós temos os 2 lados paralelos, enfim, o da direita e o mais da esquerda, eles se encontram naquele ponto ali e os outros 2 se encontram no outro ponto. É assim que a gente desenha em perspectiva um quadrado. É assim que a gente vê um quadrado. Né? Se ele for grandão, a gente vê desse jeito. Próximo. Então, e agora um cubo. E aqui há uma coisa que, infelizmente, vocês não vão poder apreciar como deveriam. Pelo seguinte, o Kátia mostra aquele lado do cubo mais distante, que está choreado, que está tracejado. Esse aí. Está vendo esse aí? Olhem que coincidência.
Se eu faço a projeção do lado um pouco mais à direita dele, vai dar no ponto de fuga da esquerda. Se eu faço a projeção do lado aqui mais da esquerda, vai dar a projeção no ponto de fuga da direita. E os dois, o tamanho daquele lado mais distante, esse aí, é o mesmo para os dois. Existe um teorema, chama Teorema Fundamental da Geometria Projetiva. Quando a gente fica falando de pontos no infinito, nós estamos no plano projetivo. Mas esses nomes não são importantes. Mas é muito interessante que existe um teorema que prova que dá exatamente na mesma. A gente prolongando até o ponto de fuga os lados, eles formam a mesma figura, do mesmo tamanho ali. Muito bem, mas o importante é a gente ver o cubo em perspectiva. O que mais? O próximo. Agora, uma mesa em perspectiva. Isso vocês podem imaginar, podem ver na sua casa. Pega uma mesa, se vocês olharem inclinado na diagonal, vocês vão ver todas essas paralelas. Tudo que é paralelo aí se encontra no mesmo ponto de fuga. Por exemplo, os 4 pés da mesa se encontram naquele ponto de fuga ali da esquerda, não é? E também da direita, não é? Porque a gente está olhando inclinado. Próximo. Agora eu vou mostrar esse aqui eu achei na internet, vocês podem ver aí embaixo, tá? Eu acho que eu posso tirar esse. Não é isso, desculpe, é que eu não estou vendo a parte de baixo. Mas tudo bem, vocês estão vendo um endereço onde eu tirei essa figura muito interessante, porque mostra uma pessoa olhando um cubo, pela diagonal, mas em várias posições. Aqui ele está acima do cubo, tá? Chama-se vista de pássaro. Na segunda, ele tem uma vista bem, digamos, quase no meio do cubo, é o que é chamado vista serena. Aliás, desculpa, acho que vista serena é a de baixo. A pessoa está sentada olhando o cubo, né, sentadinho, ele está sereno, sentadinho. Agora o cubo, vocês veem como mudou a linha de horizonte. O que muda é a linha do horizonte, certo? A vista de Rã é vista de baixo. Então fica assim, olhem que coisa interessante. Os 2 pontos de fuga, né? O lado mais distante está acinzentado, e existe uma vista celestial, que é a de baixo, quando a gente olha alguma coisa que está no céu, né? Por exemplo, um avião que fosse, certo? Ou um cubo voando, né? Podemos imaginar. Então, fica assim, a gente vê a parte de baixo. Lá em cima a gente vê a parte de cima, aqui a gente vê a parte de baixo. Próximo. Agora eu vou mostrar várias perspectivas para vocês. Por exemplo, esse é um trilho, a gente vê também em perspectiva os postes, os morões da cerca, tudo se encontrando naquele ponto do infinito, trazido para o infinito lá embaixo. Uma próxima. Aqui é a foto do Tiaguinho, na capa do meu livro. Ele estava indo de Queenstown a Glenorchy, seja lá como é que se pronuncia isso na Nova Zelândia, em agosto do ano passado, e ele tirou essa foto, que está na capa do meu livro. Próximo. Agora, nós temos novamente um só ponto de fuga. Onde é que ele está? Qual é a linha do horizonte? A altura do observador. Aqui no meio da janela da direita, da segunda janela, de baixo para cima, na direita. O observador está mais ou menos, ele está na altura do ponto de fuga. Então, ele está vendo por cima a rua, está vendo por baixo as partes de cima dos prédios. Próximo, e na frente está tudo paralelo. Esta aqui é a vista de Rã, a vista de baixo de vários prédios. Olhem como fica, também um só ponto de fuga. Próximo. Aqui eu estou mostrando para vocês que na Idade Média não era nada disso. Não se desenhava, não se pintava com perspectiva. Aqui nós temos uma consideração antroposófica muito interessante. Não se pintava com perspectiva. Olha essa mesa, não tem perspectiva alguma. Esse banquinho lá embaixo, não tem perspectiva alguma. Aquele sujeito está com a mesma altura das 2 moças na frente. Sabe o que eles estão fazendo? Estão enchendo tripas, estão fazendo provavelmente salsicha, né? Acho que lá não tinha linguiça, né? Estavam fazendo salsicha com tripa enfim, ou estavam cozinhando tripa, qualquer coisa. Mas, enfim, esse que é o desenho. Inclusive, os azulejos embaixo não têm perspectiva. Olha como estão todos paralelos. Né? Por quê? Na Idade Média não se desenhava
não se pintava com perspectiva. Também o telhadinho, olha lá em cima, não tem perspectiva nenhuma. Por quê? Eu tenho uma conjectura do ponto de vista antroposófico. A alma da consciência não tinha se desenvolvido ainda. Não havia separação do indivíduo com relação ao exterior, à natureza, ou aquilo que ele via. Quando ele representava alguma coisa, ele representava a realidade do que ele estava vendo, e não o que estava vendo, com a alteração feita pelo nosso sistema óptico. Claro, por isso que eles não desenhavam em perspectiva. Eu acho que eles estavam tão em contato com a realidade que eles desenhavam a realidade como ela é, tudo paralelo, não tem perspectiva. Claro, entenderam? Só depois do começo do século XV, Steiner fala 1413, 15, mais ou menos, 15, se não me engano, é que aparece a alma da consciência, começa a ver a separação do exterior e as pessoas começam a representar o que elas veem e não o que o exterior é na realidade. Claro, e é por isso essa separação que leva, por exemplo, as pessoas a perguntar, mas por que esse fenômeno é assim? E isso leva à ciência, à experimentação, como nós vamos ver daqui a pouco. Quer dizer, leva à experimentação, fazer um monte de experiência para conseguir compreender alguma coisa da natureza. Compreende? Quando o Galileu vendo o pêndulo lá numa igreja, um lustre pendulando sempre com a mesma frequência, ele pega e deriva a lei dos pêndulos. Por quê? Porque ele estava agora interessado em explicar o que ele estava vendo. Antes, as pessoas viam e ficavam satisfeitas, porque elas estavam entrando em contato com a realidade. O afastamento da realidade leva à curiosidade, leva à pesquisa científica. Próximo. Aí eu tenho um outro desenho, uma outra pintura medieval. Vocês notem aqui essa ponte, já não tem perspectiva. Aqui, esse muro até que tem um pouquinho, né, da primeira casa ali, não é? Essa fortificação. Mas, se vocês olham, não existe diferença de tamanho das casas, etc. e tal. Então, até que existe até um pouquinho, né? Os cavalos lá no fundo estão um pouquinho menores do que os na frente, mas isso é típica arte medieval, praticamente sem perspectiva. Vamos para frente. Se alguém achar uma outra pintura medieval onde mostra muito bem retas paralelas, sem perspectiva, seria muito interessante. E isso aqui é de um livro dos Ayons, que esteve aqui dando maravilhosas palestras sobre meditação, lá na Faculdade Ítalo-Brasileira, aqui perto, mas, enfim, e nessa página 60 dele, ele tem esse desenho que eu fotografei. Tá? Esse desenho mostra a experiência que foi feita por Brunelleschi, que foi um famoso arquiteto. Ele fez a cúpula, eu não me lembro mais do que da Catedral de Florença, qualquer coisa assim. Enfim, ele se tornou um pintor e arquiteto muito famoso. Olhem só o que ele inventou de experiência. Ele pegou um quadro, que é esse que o rapaz está olhando aí, e fez um furo. O rapaz está olhando através do furo do quadro. E ele via a praça lá de Florença, certo? Né? Com a catedral, etc., pelo furo. Aí ele colocava esse anteparo na frente e tampava ou a praça inteira, ou um pedaço da praça, tanto faz, a pessoa parava de ver a praça inteira ou um pedaço da praça, porque o anteparo estava tampando. Aí ele virava o anteparo e aí tinha um espelho do lado de trás. E esse espelho espelhava o que o Brunelleschi tinha pintado no quadro que o sujeito está segurando, só que do lado de trás. A praça espelhada. Então, o espelho espelhando a praça espelhada dava a praça inteira. Então, vocês entenderam? A pessoa colocava o obstáculo aí, esse treco, e aí não via uma parte ou a placa inteira, virava esse obstáculo, né, essa placa aí, tinha espelho e passava a ver a praça novamente como ele via sem o espelho, sem esse anteparo. Vocês estão entendendo? Quer dizer, isso aí foi uma coisa que deixou todas as pessoas atarantadas. Como que isso é possível? Desenhar uma praça que é igualzinha ao que a gente vê.
não o que ela é, o que a gente vê. E isso foi feito quando? Entre 412 e 425, exatamente, precisamente o começo da alma da consciência, minha gente. Olha que coisa maravilhosa, tá certo? Olha como o ser humano se desenvolveu, o desenvolvimento é do ser humano, a cultura é que vai atrás, não é o contrário, como as ciências humanas dizem, não é? O ser humano muda e a cultura vai atrás com a mudança dele, claro? Então, isso aí é esse exemplo do livro dos Ions. Próxima. E aqui nós temos o famoso entrega das chaves, o Cristo entregando as chaves ao Pedro, no Perugino. Olhem as paralelas desenhadas em perspectiva. O ponto de fuga está logo ali na cabecinha daquelas duas pessoas na frente daquele prédio de cúpula amarela. Né? Se vocês pegarem uma régua e traçarem isso, vocês vão dar naquele ponto. Próximo, essa é a famosa... Exatamente, aí é o ponto de fuga de todas essas paralelas, olha só. Tá? Né? Inclusive daqueles dois prédios da direita e esquerda, não tem importância. O próximo... Bom, aí, olha só a última ceia do Leonardo da Vinci, que ele pintou em cima daquele refeitório, tinha uma porta embaixo, o refeitório, ele pintou um mural, né? Isso aí é refeito, obviamente, foi restaurado, só que nunca se sabe se a restauração é como original. O Steiner diz que as pinturas sempre tendem a desaparecer. Portanto, o Rafael tinha que se encarnar em uma pessoa que fizesse alguma coisa que não desaparecesse, que foi o Novalis, que é a poesia que ele... todos os escritos dele que não desaparecem. Né? Bom, mas tudo bem. Então, isso aí foi refeito. Então, a gente vê a perspectiva. Se vocês colocarem, podem experimentar agora aí, se vocês colocarem uma régua, vocês vão ver que o ponto de fuga está justamente em cima da cabeça do Cristo. Bem aí, esse ponto de fuga. Não parece, né? Mas se vocês colocarem uma régua ou uma folha de papel, vocês vão ver direitinho como dá ali. Tudo em perspectiva. Olha o chão está em perspectiva. Né? As tapeçarias, o teto, o forro, etc., está tudo em perspectiva. Isso já é de 1498. Próximo. Aqui, uma coisa maravilhosa. É uma gravura em cobre do Albrecht Dürer, que foi um famoso gravurista. E o que é que ele está mostrando? O título do quadro é O Homem Desenhando um Alaúde. E ele bolou um aparelho, olha só, inventou um aparelho para desenhar em perspectiva. Esse alaúde está inclinado, olha o desenho ali que ele fez, inclinado. Era uma coisa que não se fazia antigamente, desenhar inclinado, porque não havia perspectiva. Ou então desenhava inclinado, mas sem a perspectiva. Tá? Então, isso, vejam só, em 1525, o Dürer está fazendo experiências, não é? Para concluir alguma coisa. Então, esse é o aparelho que ele inventou. Ele foi um gravurista absolutamente fantástico. Imagina isso em cobre. Sabe o que significa isso? Ele riscou todos os risquinhos. Tá? Depois passa a cera em cima, passa um ácido para tirar cera e não sei o que mais, tal, para depois fazer a gravura. Né? E olhem, ali existe o famoso monograma dele, A.D. Albrecht Dürer, lá em cima, e o ano da composição, que é 1525. Né? Então, a gente vê bem a época da alma da consciência, da experimentação. Próximo. Esse é um coelho que ele também fez uma gravura. Olha que coisa absolutamente extraordinária, os detalhes que ele conseguiu. Aliás, eu não me lembro mais se é gravura, isso ou é pintura, já existem, acho que até duas. Mas, enfim, tudo bem. Vejam que coisa maravilhosa que ele fez, também em perspectiva, também de lado. Próximo. Então, aqui nós temos dois pontos de fuga. Tá? Um na direita, que a pessoa está aqui no meio, então ela está vendo as paralelas que se encontram do lado direito e as paralelas que se encontram do lado esquerdo. Então, o ponto de fuga está naquela reta que está lá no fundo, estão vendo a reta? Aquela linha do horizonte. Então, o ponto de fuga está para a esquerda e para a direita. Isso é com dois pontos de fuga. Como a gente viu aquele quadrado olhando pela diagonal. Próximo.
Aqui a vista de RAM, mas agora com 3 perspectivas, 3 pontos de fuga, né? O da direita, o da esquerda e as paralelas que se encontram na vertical lá em cima. Então, esse é com 3 pontos de fuga. Eu coloquei o endereço de todos eles para vocês podem ver, podem tirar de lá. E tem outros exemplos desses endereços. Próximo. Aqui também com 3 pontos de fuga, agora uma vista celestial, né? A vista de cima, né? Né? A gente tem o ponto de fuga agora das paralelas verticais, é lá embaixo, né? Próximo. Novamente, agora uma vista de RAM com 3 pontos de fuga. Próximo. Aqui outro slide muito interessante, onde ele mostra as várias possibilidades, né? Aquele olhando para cima e o da direita olhando para baixo. Próximo. E aqui um quadro do Van Gogh. Vejam só que coisa, né? Como ele fez a perspectiva do chão, vocês veem os riscos do chão, da cama, bem claro, dos quadros também estão em perspectiva, né? Tudo isso em perspectiva, não é? Próximo. Isso já do século XIX. Agora nós vamos mudar totalmente para o conjuntos de números. Então, aqui eu tenho um primeiro conjunto, o conjunto dos números naturais. A gente chama de números naturais o conjunto que a gente representa com essas 2 chavinhas, isso é a representação matemática de um conjunto que tem os números 1, 2, 3, 4, 5, etc. E vai até onde? Até o infinito. E as reticências estão com 4, só que eu não vejo qual é o número dos slides, mas tudo bem. 84. Slide 84. 84. 84. Muito bem. Então, eu tenho um número infinito de números. Se vocês me derem qualquer número, por exemplo, a Simone me dá o 505, eu pego e dou 506. Qualquer número que a Simone der, que eu estou vendo a carinha dela, né? Ainda bem que a carinha, né? De uma linda menina, certo? Mas, enfim, aí eu vejo ela dá qualquer número, eu posso dar o próximo. Então, vai até pode-se imaginar que ele vai até o infinito. Claro, existem algumas definições com 0, eu não pus de propósito aí. Bom, então, há infinitos números naturais. Aqui eu dei 6 deles, mas existem infinitos números. Próximo. Agora, olhem o conjunto dos números pares. O 2, o 4, o 6, o 10, 12, etc. Existem infinitos deles, não é verdade? E se eu perguntar, Zuleika, desculpe estar puxando o seu pezinho delicado, tá? Mas se eu perguntar para a Zuleika, Zuleika, será que existe menos números pares do que os naturais? Claro que não, também são infinitos. Olha só, ela já está desconfiada. Mas eu aposto que a Simone ia dizer que, não, lógico, 2, 4, 6 é uma parte apenas daqueles naturais. Né? Então, tem menos. Também. Não é? Tudo sim, bem. Entendi. Aparentemente tem menos. Não é? É o que a gente iria dizer se a gente se baseia no mundo físico. Porque embaixo tem menos do que lá em cima. Tá certo? Só que lembre, quando entra o infinito, muda tudo. Vamos ver. Claro. Continua. Próximo. Não é? Então, instintivamente, existem menos. Próximo. Então, eu vou mostrar que isso está errado. Para isso, eu tenho que comparar o número de elementos de 2 conjuntos. Tá? E, para isso, a gente usa o que se chama na matemática de cardinalidade, que é o número de elementos de um conjunto. E a gente representa assim, com essas 2 barrinhas, e quem conhece matemática vai dizer, não, as barrinhas a gente usa para o módulo. O módulo de 5 é 5 e o módulo de menos 5 também é 5, é sempre o positivo. Mas, como se trata de conjunto aí dentro, a gente só logo sabe que é a cardinalidade. Esse conjunto tem 3 elementos, 1, 3, 25. Então, a cardinalidade é 3. Próximo. O próximo conjunto tem 5 elementos. O A, o T, o D, o A, o 7, o T, o Blá e o 16. Pode ser podem ser elementos quaisquer. Eu pus aí 5, então a cardinalidade desse é 5. Então, claramente, a cardinalidade é diferente e o número de elementos dos dois são diferentes. Tá? Próximo. Agora, nós vamos ver quando é que 2 conjuntos têm a mesma cardinalidade. É quando a gente consegue fazer a correspondência de um elemento de um, por exemplo, do C1, para um só elemento do C2.
E cada elemento do C2 soma um elemento do C1. Então, ao A corresponde o X, ao X corresponde o A. Por isso que a seta está nos dois sentidos. Ao B corresponde ao Y, o Y ao B, o C ao Z e o Z ao C. Quando a gente consegue estabelecer para todos os elementos uma correspondência bionívoca. Por que bionívoca? Que vai para um só, unívoco em um, e desse um vai unívoco para o primeiro. Então, é bionívoco. Por isso que se chama bionívoca. E a gente pode fazer isso em termos de funções. Quem estudou matemática vai se lembrar das funções injetoras, e essa aí seria bijetora, etc. E tal. Mas não vamos entrar nesse detalhe, está lá no livro. Vamos em frente. Então, aqui eu vou dar dois exemplos de casos que não existe a correspondência bionívoca. Por quê? Porque existe um Tzinho no C2, estão vendo o Tzinho no C2, que não tem nenhum correspondente no C1. Claro, eu peguei todos os elementos do C1, mas sobrou um do C2. Isso não é uma correspondência bionívoca, porque sobrou um que não tem correspondente no C1. A próxima também é um outro contra-exemplo. O C está levando a dois elementos, né? Em termos de função, vocês viam dizer, não, como é que é isso? Uma função que leva para dois elementos, quem entende matemática, isso é o que se chama na matemática de função multivalente. Ela leva a um conjunto e não a elementos únicos. Mas, então, isso já com isso não seria uma correspondência bionívoca. O C corresponde, a seta está levando ao T e ao Z. E o Z não tem nenhum correspondente no C1, não é? Porque a seta está só para o Z, não está para a esquerda, para o C1. Então, isso também não é uma correspondência bionívoca. Próximo. Muito bem, agora vamos verificar que existe uma correspondência bionívoca entre os naturais e os pares. Nós estamos vendo que tem menos pares do que naturais, será possível? Como é que eu vou poder fazer uma correspondência 1 para 1? Muito fácil. Próximo. É só eu fazer o seguinte, próximo. Olha a correspondência. Ao 1 eu vou corresponder ao 2, o 2 corresponde ao 1. O 2 corresponde ao 4, o 4 ao 2. O 3 ao 6, o 6 ao 3 e assim por diante. Eu consigo fazer correspondência de cada um dos naturais em cima a cada um dos pares embaixo. Vocês me dão qualquer natural, por exemplo, o 505. Sabe qual é o par correspondente? É o 1010. É o dobro. Por quê? Você está passando de cima para o de baixo, é só dobrar. O 6 virou 12, o 5 virou 10. E para passar do de baixo para o de cima, é só dividir por 2, certo? Então, se eu desse 510, né, no par 510, eu iria ter o 205 no natural correspondente. Então, eu consigo fazer uma correspondência bionívoca. Claro, vocês estão entendendo? Isso significa que o número de elementos é o mesmo infinito. O número de pares, que aparentemente tem menos do que lá nos naturais, se eu considerar infinito, o número é o mesmo. E não é surpreendente uma coisa dessa? A Simone está dizendo que é surpreendente, com a cabecinha. Então, próximo. Então, conjuntos naturais têm a mesma cardinalidade que o dos pares, o que é completamente contraintuitivo. Os dois têm o mesmo número de elementos. Então, quando se trata de infinito, não se pode usar o nosso raciocínio baseado nas nossas percepções sensoriais. Nós estamos fora do mundo físico. Compreenderam? Olha que maravilha. Como a matemática possibilita que a gente saia do mundo físico. Claro, já uma reta, já um ponto, mas aqui eu estou mostrando que até para os números isso acontece. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos observando conceitos do mundo platônico das ideias, certo? Estamos observando, usando, calculando com o infinito. Claro, próximo. Então, qualquer subconjunto dos naturais tem a mesma cardinalidade do conjunto dos naturais. O subconjunto que eu mostrei para vocês era dos pares, mas se eu colocar dos múltiplos de 3, o 3, o 6, o 9, etc., também consigo fazer aquela correspondência. É só numerar, porque, dado qualquer conjunto de naturais, eu posso, quaisquer que eles sejam, eu posso sempre numerar um mais o próximo, etc., se tem uma regra de formação, ou todos divididos por 5, ou todos os quadrados
né, todas as raízes quadradas de números que são quadrados perfeitos, o 16, o 64, o 121, tudo isso aí vai dar o mesmo número infinito do que os naturais. Olha que coisa incrível, né? Qualquer coisa que a gente retira dos naturais e que seja infinita, dá o mesmo número. Certo? Agora, a pergunta é, e as frações? Aqui eu tenho frações de naturais. 2 dividido por 1, 3 por 4, 5 sextos, 1024 por 256. Olha o vício do computar, tá? Eu coloquei a potência 2 elevado a 10 e 2 elevado a 16, que é o 1024 por 256. Tudo bem. Próxima, não vamos responder essa pergunta imediatamente. Esse é o conjunto dos inteiros. Incluí esse slide hoje, hein? Olha lá. Achei que devia fazer isso aí, que, enfim, vocês vão ver por que eu coloquei. O que são os inteiros? Vai ter o zero e os negativos, naturais negativos também. Tanto os positivos, que eram só os naturais, como os negativos. Esse é o conjunto dos inteiros. Tem infinito agora para os dois lados, não é? E agora eu quero passar, como bom professor, um exercício para vocês fazerem, eu vou cobrar na próxima aula, tá? Provar que existe uma correspondência bionívoca entre o conjunto dos inteiros, esse aí, e os naturais. Então, não refrescou nada, continuou no mesmo infinito. Mas eu queria que vocês provassem isso. Vocês têm que mostrar uma correspondência bionívoca. E talvez as duas funções, que leva de um para o outro e do outro para um. E eu já estou dando uma dica, vou alternando a correspondência com os positivos e os negativos. Experimentem fazer isso, é um exercício interessante. Tá? Muito fácil. E se não conseguirem, gritem que eu depois mandem um e-mail que eu dou a resposta. Tá? Próximo. Vamos voltar para as frações, lembra? Então, o número racional é uma fração em que o numerador e o denominador são inteiros, por isso que eu falei dos inteiros. Pode ser inteiros quaisquer, mas nós vamos tratar só de numerador e denominador natural, porque dá tudo na mesma, né? Não refrescou nada. Tudo bem, então podemos, sem perda de generalidade, falar isso aí. Então, o número racional é sempre um número decimal, que é os 5/4 da 1,25, ou uma dízima que se repete infinitamente. Por exemplo, 10 sobre 3 é 3,33333, até infinitos 3. 20 sobre 7 dá o 2,857142, esse 857142 vai se repetindo infinitamente. Então, ou é um número decimal, ou é uma dízima. Todos os racionais são assim, certo? Ou é natural, ele pode ser 10 dividido por 1, aí eu dou o natural. Né? Muito bem. E o número decimal, que é 1. Tudo bem. Então, existem infinitos números racionais. Eu tenho infinitos naturais no numerador e infinitos naturais no denominador, tá claro? Então, a pergunta é, puxa, será que nós vamos ter mais infinitos do que os naturais? O que a Zuleika acha? Ela não acha. Ela está meio desconfiada. Desculpa. O que você diria, Zuleika? Deve haver mais elementos no conjunto dos racionais do que dos naturais? Mais nos racionais, porque eu tenho os naturais em cima, naturais embaixo. Isso aí aparentemente dá 2 vezes o infinito. Só que 2 vezes infinito é infinito. Infinito, exato. Agora eu vou mostrar que... E aí isso foi feito por um sujeito que desenvolveu essas teorias dos conjuntos de números infinitos. Não é? Vamos ver o próximo, que foi o Georg Cantor. Foi o nome dele é enorme. Foi um matemático que se tornou famosíssimo por causa dessa teoria, que revolucionou os fundamentos da matemática e a lógica. Ele fez a teoria dos infinitos. Nunca ninguém tinha feito isso, ninguém tinha se metido a brincar com os infinitos. E ele fez isso aí, e desenvolveu toda uma teoria. Vamos ver uma pequena parte dessa teoria aqui. Olha só o que ele fez. Ele construiu uma matriz com todos os racionais. Por que são todos? Na primeira linha, aponta aí para a primeira linha, Katiazinha. A primeira linha tem os racionais com os numeradores todos com 1. 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Tem todos
as frações em que o numerador é 1 e o denominador todos os naturais, isso dá infinito. Na segunda linha, todos os numeradores com 2, 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, 2 sobre 4, estão percebendo? E assim, os numeradores eu percorro nas linhas, o 1, o 2, o 3 até o 8, e continuo até infinito. Então, eu tenho infinitas colunas e infinitas linhas. O que está nas colunas? Os denominadores. Na primeira coluna, o denominador 1, na segunda coluna, o denominador 2, estão vendo aí embaixo? No denominador 3, na terceira coluna, e assim por diante. Então, aqui eu tenho todos os racionais. Vocês me dão qualquer racional, certo? 1.000.003 dividido por 2.000.004, eu consigo pôr nessa matriz se eu estender bastante ela. Correto? E olha o que ele fez. Ele ordenou, mostrou uma possível ordenação, existem várias. Possível ordenação desses racionais. E se eu ordeno 1, 2, 3, 4, existe uma correspondência bionívoca. Então, o primeiro ali em cima, a Kátia mostra 1 sobre 1, é o primeiro. O 2 sobre 1, que vai a seta, mostra o 2 sobre 1 é o 2, o segundo. Aí vai para a direita, 1 sobre 2 é o terceiro. O quarto é 1 sobre 3. O quinto é o 2 sobre 2, e assim por diante. Eu posso percorrer a matriz inteirinha, numerando, ordenando os naturais ordinais, eles vão ordenando 1, 2, 3, 4, 5, etc., primeiro, segundo, terceiro, todos os números infinitos que tem aí. Então, eu estabeleci uma correspondência bionívoca entre os racionais e os naturais. Vocês estão vendo que a gente não sai dos naturais, né? Vamos sair daqui a pouco. Próxima. Bom, eu coloquei isso aí, depois vocês podem olhar. É o que eu falei já. Então, foi mostrada a correspondência bionívoca entre para trás, a correspondência bionívoca entre os racionais e os naturais, certo? É o que eu coloquei aí. É o mesmo infinito. Se existe a correspondência bionívoca, a cardinalidade, o número de elementos é o mesmo. Então, o número de elementos infinito vai ser o mesmo dos dois. Próximo. Agora, nós vamos passar para o conjunto dos reais. O que é o número real? É aquele que... desculpe, vou começar com o irracional. O que é o irracional? É aquele que não pode ser mostrado como uma razão, como uma fração, tá certo? Não dá para escrever uma fração que represente o número irracional. Por exemplo, raiz de 2 é 1,4, 1,4, etc, etc, etc. O π é 3,14, 15, 9, etc. E a gente pode calcular o π, existem fórmulas para calcular o π, a gente pode calcular com quantos algarismos quiser, que nunca vai haver uma repetição. E nunca vai parar, não é racional. O número de Euler, que a gente estuda na física, na matemática, na engenharia, usa bastante o número de Euler. O φ é o da razão áurea. Vocês querem aprender sobre o φ? Vejam meu livro, A Matemática Pode Ser Interessante e Linda, que é um pouquinho mais grosso do que o outro, não é? Porque eu tenho um monte de tópicos aqui. E um dos tópicos é a razão áurea. Eu mostro como isso está relacionado com espirais, etc. e tal. Por isso que a capa tem um desenho mostra um girassol com espirais. Não sei se está dando para ver as espirais, né? Está vendo? Sim, então, nesse livro eu trato da razão áurea. Mas vamos em frente. Então, é fácil de provar que o raiz de 2 é irracional. Agora, para o próximo, isto é, desculpe, que o raiz de 2, volta, o raiz de 2, olha lá embaixo, não pode ser escrito como a divisão entre o A e o B quando o A e B são naturais. Não dá para fazer isso. E dá para provar, na matemática tem que provar tudo. Né? E dá para provar. Próximo slide eu tenho essa prova. A dúvida é se eu percorro ou não. Acho que eu não vou percorrer. Vocês baixam a apresentação e vocês podem seguir, é muito simples. É uma prova muito comum em matemática, chama-se prova por absurdo. A gente supõe que vai haver a fração, essa que está ali, supõe-se que a raiz de 2 é racional. Eu estou negando a tese. Então, vamos supor isso aí. Aí eu mostro que isso é um absurdo, que isso é impossível. Não é? Então, essa hipótese de que ele é racional é errada, então ele não é racional. Então, vamos para o próximo.
Agora, é muito interessante que vocês peguem um número natural qualquer n, né? Qualquer número, se você extrair a raiz quadrada, e não, esse n não é um quadrado perfeito, não é um n ao quadrado, sempre vai dar irracional. Isso é muito interessante. Raiz de 3 é irracional, raiz de 13, 14, 62, é tudo irracional. Agora, raiz de 64 não é irracional, porque dá 8 vezes 8, 64. A raiz de 64 dá 8. A raiz de 16 dá, a raiz de 121 dá 11. Então, eles não são irracionais. Mas se eu pegar qualquer um que não é um quadrado perfeito, a raiz dele é irracional. E a prova é a mesma que existe na página anterior, só que a gente substitui, em vez de raiz de n, de 2 naquela prova, substitui raiz de n. Todos os ensinos médios deviam mostrar isso. Todos os ensinos médios deviam mostrar isso, talvez no segundo, terceiro ano, deviam mostrar que existem números irracionais e que qualquer raiz de um número que não é quadrado perfeito é irracional. Vamos em frente. Bom, então, o que são... queria chamar a atenção que quando os gregos descobriram que havia números irracionais, os pitagóricos ficaram completamente embaratinados, porque eles achavam que tudo podia ser expresso em números naturais ou relação entre números naturais, como as notas, né, da escala que não é temperada, a escala harmônica, não é a escala do piano, que é temperada, a escala harmônica, a escala do violino. A escala harmônica, se a gente fizer os comprimentos, não é? Comprimento, eu tenho uma corda do violino, eu toco a corda solta. Se eu ponho na metade, 1/2, vai dar 1/8. Se eu colocar em 2/3, se não me falha a memória, assim, vai dar 1/5. E assim eles acharam que tudo devia ser a razão, ou os números naturais, propriamente ditos, ou a razão entre eles. Aí eles descobriram que num quadrado como esse aí, eu espero que na tela de vocês esteja bem quadradinha, né? Depende do monitor. O monitor pode mudar um pouco para um retângulo. Mas, enfim, suponha que é um quadrado de lado 1, lado vertical 1 e lado horizontal 1. A diagonal vai ter vai ter o tamanho raiz de 2. Pode ser 1 metro, pode ser 1 milímetro, tanto faz, vai dar raiz de 2 metros ou milímetro. Não é? Só que não é um número inteiro de milímetros ou de metros, ou seja lá o que for. Compreende? Não vai ser um natural. Então, eles ficaram baratinados, que será possível? Não. O que a gente diz é que a diagonal é incomensurável com o lado. Não dá para medir com a mesma medida o lado do quadrado e a diagonal. Não existe nenhuma medida, 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, qualquer coisa. Não existe isso aí que eu possa dividir em um número inteiro de 5 milímetros, por exemplo, para o lado e para a diagonal. Então, isso é a incomensurabilidade, deixou os pitagóricos baratinados. Vamos em frente. Agora, o que é um real? É um inteiro, um racional ou irracional. Lembra que os inteiros é uma extensão dos naturais, né? É ou um inteiro, ou um racional, ou um irracional. E aí vem a pergunta, será que a cardinalidade... Eu tenho um infinito números reais, não é? Já só os inteiros já são infinitos, só os racionais são infinitos. Os irracionais também são infinitos. É só pegar as raízes quadradas daqueles que não são quadrados perfeitos, são um infinito. Será que a cardinalidade do conjunto dos reais é a mesma que o conjunto dos naturais? Zuleika! O que você acha? O que você acha? Chuta qualquer coisa, Zuleika, não pense. Eu acredito que são também racionais. Estão desconfiados, né? Então, vamos prestar atenção. Zuleika acha que o número de reais é o mesmo número que os infinitos reais, é o mesmo infinito que os naturais. Zuleika, está errado. Está errado. Está errado, agora eu descobri. Então, o conjunto naturais é um subconjunto próprio, tudo bem, mas isso não é suficiente. Eu esqueci de colocar um slide sobre irracionais. É muito interessante, porque entre dois irracionais existe um número infinito de racionais. Eu preciso pôr um slide sobre... Desculpa. Entre dois racionais, entre 1/3 e 1/4, existem infinitos racionais. 1/3 é 0,3333, 1/4 é 0,25. Eu posso pegar e colocar 0,251, 251.
é maior do que o 0,25. 0,25, maior do que o anterior. E posso por quantos uns eu quiser. Então, entre dois racionais, existe um número infinito de racionais. Eu devia ter feito Pensei em fazer e esqueci. Pensei a partir da palestra de ontem que eu dei para colégios. Tá? Mas tudo bem. Então, conjuntos naturais é o conjunto próprio dos reais, quer dizer, 1, 2, 3 são reais, é um caso particular. Próximo. Só que o conjunto dos reais não é numerável. Eu não consigo numerar. Lembram que os racionais fizemos aquela matriz e numeramos 1, 2, 3 naquela matriz, né? Percorrendo a matriz? Não dá para numerar. E a gente pode compreender isso, por exemplo, imaginando um segmento de reta. Um segmento de reta com origem ali do lado esquerdo, 0, a gente pode representar qualquer número real, é a distância para o 0, certo? Eu tenho um número infinito de pontos, eu tenho um número infinito de reais, qualquer um, eu pus aí a raiz de 2, né? Eu chutei um pontinho ali que seria a raiz de 2, o 2,5, eu posso colocar qualquer número real, né? Tem uma pergunta: os números inteiros quadrados perfeitos possuem a mesma cardinalidade? Sim, é um subconjunto, os quadrados perfeitos são um conjunto próprio dos naturais. Né? Bom, mas enfim, vamos voltar para cá. Então, eu posso representar qualquer real. Eu tenho um número infinito de reais, um número infinito de pontos. Só que entre quaisquer dois pontos, eu tenho um número infinito de pontos. Entre o 3 e o 4, eu tenho um número infinito de pontos. Entre o 2 e o 2,5, eu tenho um número infinito de pontos. Dado quaisquer dois pontos, eu tenho um número infinito de pontos. Isso não é suficiente ainda para mostrar. Por quê? Porque nos racionais eu tinha um número infinito entre qualquer dois racionais. Então, isso ainda não é suficiente para mostrar que vai haver um infinito maior dos reais do que dos naturais. Vamos em frente e ver como é que o Cantor resolveu esse problema. Então, a intuição, novamente, não é suficiente. O Cantor provou usando o método de diagonalização. Vamos ver o que é isso. Então, olha só que coisa genial. Uma coisa extremamente simples, mas absolutamente genial. Ele supôs que os números reais fossem enumeráveis. Eu posso ordenar 1, 2, 3, 4, 5, em ordem. Né? Então, vamos supor que eu ponha todos os reais aí possíveis, certo? E numere 1, 2, 3, estamos negando a tese de que o infinito vai ser maior. Né? Aí, o que é que ele fez? Ele pegou, na primeira linha do 1, pegou o primeiro dígito depois do 0, né? Na vírgula, o 3, e colocou do lado direito, vocês veem aí o complemento em relação ao 9. Ele colocou 6. Na segunda linha, o 1, que é o segundo, está em vermelho, ele colocou o 8, que é o complemento do 1. 9 menos 1 dá 8. Na terceira linha, o 4, que é o terceiro, ele colocou o 5, né? Ele pôs um 5, que é 9 menos 4. Por que o complemento de 9? Porque vai dar certamente coisa diferente. O 1 dá 8, o 2 dá 7, o 3 dá 6, o 5 dá 4, o 4 dá 5, o 5 dá 4, etc. Então dá 12 diferentes. E aí ele compôs um número real com esses infinitos números que seriam os complementos na diagonal. Será que está claro até aqui? Fala que sim, Zuleika, senão você estraga a minha historinha. Hein? Tá bom. Não precisa falar, só mostrar com a cabeça. Tudo bem. Então, isso aí é um número real, que é composto pelos algarismos que aparecem na diagonal. Vocês estão compreendendo? E, por definição, por construção, aquilo devia ser numerado. Agora, acontece que esse número em azul aí não pertence ao conjunto da esquerda de todos os reais. Por quê? Porque certamente ele não é igual ao primeiro, porque o 6 é diferente de 3. O 8 é diferente do 1, então ele não pode ser igual ao segundo. O terceiro não pode ser igual ao terceiro da lista, porque 5 não é igual a 4. E o 8 é diferente do 1, que é o 4 algarismo lá da linha 4. Então, esse número que ele construiu não está naquela lista. E, por definição, a lista tinha todos e era inumerável. Isto é um absurdo, a conclusão é que não dá para enumerar. Então, existem mais reais do que infinitos reais, do que naturais. Então, vejam só, o infinito não é um só em termos de número, já temos 2. Né? Os reais fazem um infinito maior, a cardinalidade do conjunto dos reais é maior do que a cardinalidade dos naturais. Ok? E uma próxima.
não é? Próxima, Kátia, não é? Então, então é impossível ordenar os reais, então existe um infinito. Agora, a pergunta, será que eu pulo? Que eu tenho um link para pular. Vamos fazer uma coisa? Vai complicar. Não tem importância que vocês não entendam. Eu queria apenas citar algumas coisas em relação ao Cantor, tá? Então, eu vou passar mais ou menos rapidinho. Não procurem compreender com detalhe. Vai ser um pouquinho complicado, tá? Vamos em frente, não vou pular. Então, ele provou, primeira coisa, ele provou que, dado quaisquer dois conjuntos de números, e um conjunto de números, existe sempre um conjunto com maior cardinalidade do que o conjunto de números. Como? Próximo é o conjunto das partes. Se chama tecnicamente conjunto das partes. Ou é o conjunto de todos os subconjuntos. Como eu posso fazer o conjunto de 2, 5, 8, 3 números? Eu posso fazer o conjunto das partes desse conjunto. Então, eu pus ABC aí, tá? Que tem cardinalidade 3, são 3 elementos. Próximo. Agora eu vou mostrar o conjunto das partes. O conjunto das partes são todos os subconjuntos que eu consigo formar com aquele primeiro conjunto ABC, incluindo o conjunto vazio, que são essas duas chavezinhas, é o conjunto vazio, não tem nenhum elemento. Olha só que interessante, na matemática a gente trabalha com um conjunto que não tem elemento nenhum, que é o conjunto vazio, coisa que para nós fisicamente não faz sentido. A gente sempre vê alguma coisa que existe e não é que é vazia, certo? Mas a gente pode até imaginar um vácuo, alguma coisa que não tem nada. Claro, se não tem nada no vácuo, a onda eletromagnética não é onda, isso é onda dos físicos. Está errado. É uma irradiação, não é uma onda, porque onda tem que haver alguma coisa que vibra, alguma partícula, alguma coisa como na água, que a gente atinge uma pedra, as moléculas da água puxam e empurram uma outra e a coisa vai se propagando. Se é um vácuo, não tem nada para propagar, então não pode ser onda. Isso aí é onda dos físicos, tá bom. Mas vamos em frente. E eles têm várias outras ondas. Mas vamos para trás. Bom, então eu quero mostrar o conjunto das partes, né? Então, o Sol A é uma parte, Sol B é uma parte, Sol C é uma parte. O conjunto com A e B é outra parte, não é? Tirei 2 daqueles lá. A, C, B, C, e o conjunto de todos também é uma parte, só que é a própria, tá certo? Quantos elementos eu obtive? 8 no conjunto das partes. Então, a partir de um conjunto qualquer, eu posso fazer o conjunto, que é o conjunto dos subconjuntos, de todas as partes daquele primeiro conjunto. E a gente pode provar, muito fácil, provar que dá a potência de 2. O 8 é 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, certo? Que é maior do que 3. Então, ele mostrou que, dado qualquer conjunto finito, sempre se pode fazer um conjunto, que é o subconjunto, o conjunto das partes, que tem cardinalidade maior. Só que ele provou isso também para o infinito. Olha que coisa incrível. Próxima. Não é? A gente representa desse jeito a cardinalidade do C, com aquelas duas barrinhas, e a gente chama de conjunto potência. O conjunto das partes é chamado de conjunto potência, por isso eu abreviei por C. Então, o conjunto potência do conjunto C, o número de elementos, a cardinalidade, é 2 elevado à cardinalidade do C, como eu mostrei do 3 para o 8. Próxima. E ele mostrou que isso vai valer também, como foi o caso, que eu já mostrei, vai valer também para os conjuntos infinitos. Próxima. Então, ele provou que a mesma coisa vale para os conjuntos infinitos. Então, vamos representar por N o conjunto dos naturais, é o símbolo que se usa para os conjuntos naturais, que é 1, 2, 3, etc. Então, o 2 elevado a N, que é a representação simbólica para o conjunto das partes, vai ser todas as partes possíveis desse conjunto. Por exemplo, o vazio, mais o 1, o 2, o 3, depois os com 2 elementos começando com 1, 2 elementos começando com 2, etc, etc, etc. Depois com 3 elementos começando com 1, 2, depois 3 elementos começando com 1, 3, etc, etc, até o próprio conjunto dos naturais, que é o último. Então, este aí resulta que esse conjunto, como ele provou que mesmo para o infinito vale que o conjunto potência é maior, a cardinalidade é maior que a cardinalidade do conjunto original, o conjunto potência dos naturais, todos os subconjuntos dos naturais, é maior do que o conjunto dos naturais. Né?
Próxima. Aí ele fez, como o n é infinito, esse outro infinito vai ser um infinito maior. Próxima. Aí ele chamou o infinito dos naturais de alfa, de Aleph zero, Aleph not. Vocês podem procurar na internet. Ele usou a letra hebraica Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Olhem como é próximo do alfa no grego, né? Só que o Aleph é anterior ao alfa. Vamos em frente. Aí ele chamou o conjunto das partes dos naturais de alfa 1. Em frente, próximo. Isto é, o alfa 1 é o 2 elevado a n, conjunto de todas as partes dos naturais. E chamou o alfa 0 e alfa 1 de números transfinitos. Ele fez toda uma teoria sobre isso, certo? Essa teoria não foi aceita pelos grandes matemáticos daquela época. Olha o que significa preconceito na ciência. Eles não aceitaram, acharam que isso não existe, é bobagem, não sei o que, tal e coisa. Inclusive, ele era catedrático na Universidade de Halle, que era uma universidade relativamente pequena, e ele tinha a ambição de se tornar catedrático da Universidade de Berlim. Só que lá havia um cara muito famoso na matemática chamado Kronecker, né? Aliás, existe até eu não me lembro como é que é o nome, mas, enfim, é uma descontinuidade de Kronecker que a gente usa, mas, enfim, como se fosse um pulso. Isso é muito usado na eletrônica, um pulso. Então, a gente usa muito esse conceito do Kronecker. Então, o Kronecker, que era catedrático em Berlim, não deixou que se abrisse uma cátedra para o Cantor. Não é? Não deixou. E o Cantor entrou em depressão. E, além disso, por quê? Porque o Kronecker achava que a teoria do Cantor era bobagem, que aquilo não existia, não sei o que, tal e coisa. E isso deixou o Cantor com uma depressão profunda, entrou várias vezes no sanatório por causa disso, porque a teoria dele não foi aceita e porque ele não conseguiu mudar para a Universidade de Berlim, né? Que era uma cátedra foi a universidade mais famosa. Muito bem. E aí ele ficou com depressão várias vezes, entrou em sanatório, acabou morrendo num sanatório, uma vida trágica. Tá? Bom, continua. Depois se provou que a teoria dele estava totalmente correta. Totalmente correta. E se tornou uma das bases de uma área que é justamente a teoria dos conjuntos da matemática. Aí, o que o Cantor fez? Ele tentou provar que aquela cardinalidade das partes dos conjuntos dos naturais, os subconjuntos dos naturais, era a cardinalidade dos reais. Então, ele formulou essa hipótese. Será que a cardinalidade dos reais é igual ao alfa 1? Só que ele não conseguiu provar isso, mais uma razão para a depressão dele. Muito mais recentemente, se provou que é impossível provar isso. Olha que coisa que existe na matemática. Não dá para provar uma coisa dessa, que se chama hipótese do contínuo, que entre o alfa 0 e o alfa 1 não existe nada, é um contínuo. Então, existem propriedades na matemática bem formuladas que não podem ser provadas. É aquilo que a gente chama de propriedades indecidíveis. Não se pode decidir se é verdade ou não. Olha que coisa incrível. Houve até uma conjectura do famoso matemático Hilbert, no começo do século passado, várias conjecturas, eram 20, uma delas é que qualquer formulação matemática bem feita pode ser provada. E isso foi desprovado, foi provado o contrário, em uma outra palestra minha que se chama Máquina de Turing, o que os computadores podem e não podem fazer, nessa palestra. Mas é uma palestra que tem uma parte bem técnica, não iria interessar muito para você. Depois uma parte filosófica, que é aquela, o que os computadores não podem fazer. Mas tudo bem. Então, e isso aqui era uma das... Depois se provou, muito depois do Hilbert, do David Hilbert, se provou que isso aqui é indecidível, não dá para provar. Vamos em frente. Então, agora vamos pegar os pontos em um segmento de reto e um quadrado. Zuleika, prepare-se. Acorde. Zuleika? Tudo bem. Vamos pegar o segmento de reto de tamanho 1. Vai do 0 até 1. Tudo bem? Tem infinitos pontos, lembra? Próximo. Próximo. Qualquer número real entre 0 e 1 eu posso representar como um pontinho aí dentro. Todos em bolinhas. Tá? Muito bom. Próximo.
É um contínuo, eu posso ter um contínuo de pontos. Entre quaisquer dois pontos, eu posso representar um número infinito de pontos. Próximo. Agora, vamos tratar de um quadrado e não de um segmento de reta. Zuleika, você pode imaginar infinitos pontinhos dentro do quadrado, não é? Claro. Um monte de pontos, né? Sim. Bom, vamos comparar com os pontos que a gente tem no segmento de reta. Próximo, Kátia. Então, ali estão os pontos do segmento reto e ali em cima os pontos do quadrado. Tem infinito no quadrado e infinito. Zuleika, será que eu tenho mais? O que é que você diria? A gente tem mais pontos no quadrado do que no segmento de reto? Vou contar até 100, Zuleika. 99... 100. Ela não está conseguindo nem responder porque ela está desconfiada do que eu estou perguntando. Eu estou pensando, né? Eu acredito que intuitivamente, Zuleika, a gente ia dizer, no quadrado tem muito mais. Tem mais. Porque afinal eu tenho um segmento do 0 e 1 ali na horizontal, nas abscissas entre 0 e 1, já tenho todos os pontos. Ainda tem todos os outros, né? Na horizontal. Vou provar e na vertical. Isso, vou provar para a Zuleika que ela está, para variar, está errada. Nada. É o mesmo. Vamos lá, próximo. Como é que nós vamos provar isso? Vamos construir um número real qualquer, esse aí, suponho que tem infinitos algarismos. Né? Próximo. E aí nós vamos subdividir esse número em 2 reais. Pegando os algarismos de ordem ímpar para um, os algarismos de ordem par para o outro. Sim. Estão vendo lá? O 4 ficou na esquerda, o 6 para a direita, o 9 para a esquerda, o 2 para a direita. E eu vou pegando os ímpares para a esquerda e os pares para a direita. Não os números pares, o número de ordem ímpar, o número de ordem par para a direita e para a esquerda. Está claro que eu posso dividir? São 2 reais, porque é um número infinito de algarismos. Tá? Sempre posso construir isso. Agora, existe uma correspondência bionívoca entre o primeiro, lá em cima, o grandão, e os outros 2. Como? Do grandão, eu só tiro esses 2, não tiro outros. Porque eu vou pegando os algarismos, certo? Não existem outros 2 se eu pegar nessa ordem, os ímpares, depois os de ordem ímpar e os de ordem par. E, dados os 2 de baixo, eu componho no de cima. É só pegar um de cada vez e vou compondo de cima. Certo. Certo? Tá certo? Bom, agora eu posso representar isso aí. Eu posso representar no quadrado. Para mim não está aparecendo a parte de baixo, eu acho que devia ter um segmento de reta aí embaixo, mostrando que aquele número todo eu dividi em 2, peguei apenas os 3 primeiros algarismos. 3 primeiros. Pus os de ordem ímpar nas abscissas embaixo, na horizontal, e os de ordem ímpar nas ordenadas na vertical. E os 2 determinam um ponto só. Sim, que é então, esse do meio do quadrado. Um ponto só, e dado um ponto do quadrado, eu posso ver quais são as coordenadas dele, dividir, e a partir das 2 coordenadas, compor um único real. Então, olha que surpresa, dentro de um quadrado, eu tenho o mesmo número de pontos do que num segmento de reta. Não é surpreendente? Esqueci, não você estraga a minha historinha. Né? Tá bom, então vamos em frente. Olha só a correspondência, eu peguei, aliás, eu nem sei se tinha alguma coisa embaixo, porque aqui está mostrado direitinho, eu pego esses 2 ali com aquelas 2 coordenadas, o 7, 8, 3, 5, 4, meio, e componho um real, pegando um algarismo de cada um, não é? Os ímpares, depois intercalando com os pares. E o contrário, eu posso pegar esses 0, 7, 5, 8, 4, 3, 6 e achar um só ponto no quadrado. Quadrado. Ok? Próximo. Bom, então essa correspondência mostra que o número de pontos no segmento de reta é o mesmo que um quadrado, que é absolutamente surpreendente, contraintuitivo. O Cantor mostrou isso, que isso foi para ele que provou isso, não é? Mostrou dessa maneira. O Cantor também mostrou para cubos de 3 dimensões e também para cubos com N dimensões que a gente pode trabalhar na matemática formalmente, mas a gente não consegue imaginar. E não depende dos tamanhos do segmento e do quadrado. Sabe, Zuleika, eu podia ter um segmento 0 a 2 e o quadrado com os lados 1 e 1.
Eu também conseguiria fazer a Você correspondência. conseguiria. Sim. É só dividir por 2 no caso do... Bom, no caso do segundo. Vamos em frente. Bom, agora o último capítulo é infinito no mundo físico. Quando a gente fala de número, eu achei que era interessante colocar isso no livro, tá? Quando a gente trata do mundo físico, nós temos que tratar o infinito, é o infinitesimal, é aquilo que é infinitamente pequeno fisicamente. E o infinitamente é os limites do universo. Isso, para nós, é o infinito, certo? Até onde vai o universo. Vamos em frente. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, o infinitamente pequeno, a gente chega no nível atômico. Espera um pouquinho, tá certo? Então, tudo bem. Não, desculpe, agora já foi. Eu ia perguntar para vocês, como é que vocês imaginam um átomo? Eu ia pedir para vocês desenhar e eu ia contar até 100, 98, 99, 100. E vocês provavelmente teriam desenhado alguma coisa mais ou menos assim, isto é, umas bolinhas no meio e outras rodando em volta. Não é assim que você iria desenhar, Zuleika? Foi assim que você aprendeu? E a Simone também? E a Sandra também? E a Ana Helena também aprenderam assim? Sim. Todos aprenderam desse jeito? E se eu pergunto como é que vocês imaginam desse jeito? Hein? Errado! O átomo não é isso. O átomo não é isso. Vocês já deviam ter desconfiado que ia ser errado. Essa é a física clássica. Próxima. Esse é um modelo da física clássica, É newtoniana. verdade, é verdade. Física clássica. Isso Não é assim. Não vai para frente, Kátia, por favor. Então, o Rutherford desenvolveu o sistema planetário em 1909. Sabe por quê? Ele irradiou uma folha de ouro, se não me engano, com elétrons, e os elétrons passavam para o outro lado. Então, ele disse, bom, então deve ter um espaço entre os componentes dos átomos, etc. Antes havia um átomo de Dalton que era chamado das bolas de bilhar, era tudo sólido, cada átomo era diferente do outro, mas eram todos sólidos, certo? Mas aí o Rutherford disse que eles não podem ser sólidos porque o elétron passa quando eu faço um feixe de elétrons passando numa folha de metal. Então ele imaginou que era o sistema planetário, mas logo perceberam que está completamente furado. Porque isso os elétrons têm cargas elétricas e eles têm que ser acelerados para mudar de direção, a aceleração centrípeta, certo? Quando se acelera uma carga elétrica, ela irradia energia eletromagnética. Se os elétrons irradiassem energia eletromagnética, eles iam fazer espirais e não essas órbitas assim elípticas, iam cair no núcleo, e não caem. Então, isso está furado. E aí veio o Bohr, em 1911, e diz, não, essas órbitas são fixas, existem 7. E chamou de orbitais e não mais de órbitas, porque não fazia muito sentido falar de órbita, etc. E hoje em dia se sabe que não se consegue dizer se é órbita, se não é, etc. É uma probabilidade de encontrar o elétron em algum lugar. Não é? E outra coisa, o elétron não é uma bolinha e não gira, então, em torno do núcleo. No ensino médio, os professores deveriam dar esse modelo, como sendo o modelo do Rutherford, mostrar que ele funciona muito bem na química para fazer as ligações, as valências, as ligações entre os átomos formando moléculas, mas não é assim que o átomo é. A Zuleika, desculpe, vamos passar para a Ana Helena, porque o pezinho da Zuleika já deve estar inflamado de tanto eu puxar. A Ana Helena, que eu estou vendo aqui, aí eu ia perguntar, o que é que você ia perguntar, Ana Helena? É claro que você ia perguntar, mas então o que é um átomo? O que é um elétron? Não se sabe. Nós não podemos imaginar fisicamente um elétron, um átomo. Não se sabe o que é um átomo fisicamente. Existem fórmulas da mecânica quântica, física quântica, que preveem o comportamento dos elétrons e das outras partículas quando os átomos são muito simples, com uma precisão astronômica, como elas são medidas por instrumentos. Né? O negócio da física hoje em dia é fazer medidas por instrumentos, que são medidas quantificadas, são quantidades, e colocam na fórmulas e as fórmulas funcionam. É isso que tudo aproximado, não existe nenhuma medida exata. Exatidão só existe na matemática. Quando vocês usarem a palavra exato, vocês têm que estar falando de matemática. Se vocês falam qualquer coisa fora da matemática, tem que ser preciso.
e não exato. Existe uma diferença muito grande entre os dois. Tome cuidado com a língua. Bom, muito bem. Então, não se sabe o que é um átomo. Tá? Então, olha o que acontece. Se a gente reduzir a matéria ao infinitamente pequeno, não se sabe mais o que ela é. A gente poderia até supor ela desaparece. Como diz Steiner, a matéria é a condensação do espírito, a condensação de alguma coisa que não é física. Claro? E é interessante que quando a gente vai estudar fisicamente, na física, estudar essas partículas, o átomo, essas matéria infinitamente pequena, elas aparecem. Não se pode mais compreender. Inclusive, na mecânica quântica, usam-se fórmulas, como eu falei. Alguns elementos dessa fórmula não têm o que se chama limite clássico. É impossível compreender o que eles querem dizer. Como, por exemplo, o spin, que não é uma rotação no sentido comum. Próxima. Então, o átomo não é um sistema planetário, o elétron não é uma bolinha, não gira em torno do núcleo. É um modelo que funciona para várias coisas, mas não é a realidade. Então, o que é um elétron, ninguém sabe, incompreensível. Próximo. E existe o modelo padrão, Standard Model, até em 97 considerava-se que o elétron era pontual, mas como se é medida a massa e carga elétrica dele? Como um ponto ideal, um ponto geométrico tem massa e carga? Vocês veem os paradoxos que existem na física. Existem outros paradoxos. Está cheio de paradoxos. Próximo. Por quê? Por que paradoxo? Porque é tudo medido por instrumentos e a realidade não é essa. Vocês já ouviram falar dos aceleradores lineares, não? Aceleradores de partículas, como aquele lá na Suíça, né, que tem quilômetros de raio, o Hadron Collider, né? O que ele faz? Acelera as partículas não são mais as mesmas naturais. E aí chocam com outros, e é uma situação completamente artificial. Não existe isso na natureza. E aí os caras ficam descobrindo mais e mais partículas, eu acho que isso não tem fim, porque eles estão criando situações que não existem. É só criar uma outra situação que não existia, com um acelerador com mais energia, com mais potência, né, de bater uma partícula na outra, e vão achar mais outras partículas. Eles estão criando essas partículas, no meu entender. Eu falei isso para o Johannes Kuhl, ele concordou, né? Lá no Goethe, da seção de Física e Matemática do Goethe. Bom, muito bem. Então, inclusive, outro paradoxo é que se imagina que o próton e o nêutron são compostos de partículas mais elementares, que são os quarks, só que as massas dos quarks não batem com a massa total do próton e do elétron. Você vê, tudo é um paradoxo sem parar. Vamos em frente. Não pensem que os físicos sabem de tudo, eles sabem muito pouco. Bom, os aceleradores já falei. O problema da dualidade de onda-partícula. Quer dizer, imagina-se que não se sabe o que é luz, porque ela se comporta às vezes como onda e às vezes como partícula. Quando ela se comporta? Quando ela interage com a matéria. Não é ela própria. O Steiner chama a atenção de que a luz é invisível, a gente não vê a luz, a gente vê a cor de um objeto, é transmitida a luz dele para nós, nós conseguimos transformar aquilo, a interação com o olho transforma aquilo na cor do objeto que a gente vê. Claro, mas entre o objeto e nós, a gente não consegue ver. Para a próxima. Então, essa é a experiência da dupla fenda. Vem um feixe de luz da esquerda, passa por duas fendas, dois buraquinhos, e aí tudo se passa como se fossem ondas, porque eles fazem essas franjas. Por quê? Porque as ondas elas vão combinando, e quando duas combinam num pico da onda, dá uma coisa clarinha. Quando uma onda coincide com um pico para baixo, negativo, elas se compensam e dá um preto, certo? Então dá essas franjas claras e escuras. Aí os caras dizem, então a luz é uma onda, porque aqui está se comportando como onda, dá até para calcular o comprimento o comprimento da onda, né, baseado nessa distância entre as fendas e o anteparo e o tamanho das franjas, etc. Tudo bem. É assim que se calcula o comprimento de onda na luz, mas tudo bem. E aí, acontece que não se devia falar nada antes das fendas.
quando a luz interage com a matéria, que são as fendas, aparece um fenômeno que é de onda. Mas antes não se pode dizer que era uma onda, entenderam? Só que os físicos não são modestos, eles extrapolam. Então a luz se comporta como onda. Só que ela também se comporta como partícula, porque ela é atraída, a teoria do Einstein, né? Ela é atraída pela massa, etc. e tal, e tal. Enfim, não se sabe o que é luz. Vai em frente. E na física quântica, ela descreve o comportamento medido, né, de certos fenômenos, mas ela é incompreensível. O famoso Prêmio Nobel de Física, o Richard Feynman, que esteve aqui no Brasil dando um curso, eu tenho um acontecimento muito curioso com ele aqui, não deixa para lá. Ele diz assim, quem diz que entendeu a física quântica não entendeu a física quântica, porque ela é incompreensível. Então, olha o que acontece. Para se fazer fórmulas que exprimem os resultados das experiências, nós acabamos com elementos nas fórmulas que são incompreensíveis. Nós não podemos imaginar o que aquilo é. Perceberam? Saímos do físico. Compreenderam? É isso que eu queria mostrar. Então, além disso, por exemplo, emaranhamento é uma coisa muito interessante. Você pega uma partícula e divide em duas. Por exemplo, passa num espelho semi-transparente, né? Então, a metade da partícula é refratada para dentro, né? E outra metade é espelhada, né? Refletida. Essas duas partículas ficam, como a gente chama de entangled, ficam emaranhadas. Quando a gente muda alguma coisa de uma a outra, muda igualzinho, independente da distância entre elas. E já se mediu isso a quilômetros de distância. Uma coisa completamente incompreensível, porque não tem sentido uma mandar uma mensagem para a outra instantânea. Isso se passa instantaneamente. Existem outras coisas, por exemplo, a mudança de órbita dos orbitais, dos elétrons, são instantâneos, são saltos quânticos. Tudo isso é absolutamente incompreensível. É como se o espaço, por exemplo, no caso do emaranhamento, o espaço deixasse de existir. Próxima, nós estamos no mundo espiritual das partículas. Não existe espaço no mundo espiritual. Então, no nível atômico, a nossa intuição baseada nos sentidos não funciona mais, como no infinito da matemática. Próxima. Agora, vamos falar do infinito físico, que seriam os limites do universo. Não faz sentido em se falar um universo finito. Por quê? Porque a Zuleika, desculpe, a Ana Helena, né, iria perguntar, espera um pouco, se ele é finito, ele vai até um certo ponto, né? O que é que há depois? O nada? Ah, é? Até onde vai o nada? O que é o nada? Perceberam? Não faz sentido. Se a gente chegar nos limites do universo, nós não podemos pensar fisicamente, não faz mais sentido. Não é? Então, os limites do universo finito não têm sentido físico. Próximo. Inclusive, alguém falou aí do universo que fosse a superfície de uma esfera. Ah, é? A superfície de uma esfera, você volta para trás, tudo bem, como se fosse a reta, só que fora da esfera existe alguma coisa, não é? Ar, por exemplo. Vai existir o nada, então até onde que vai o nada? Compreenderam o problema? Não adianta nada a gente fazer essas elucubrações, não é? Enfim, vamos continuar? Próximo. Então, não faz sentido em falar-se em universo infinito, porque, afinal, fisicamente, é um conceito matemático, ele não tem sentido do ponto de vista físico. Então, até onde vai o infinito? E aí se bolou a teoria dos universos múltiplos, outra uma teoria completamente estapafúrdia, de que eu estou no micro da minha esposa, da Sônia. O meu micro parece que não está mais aceitando o Zoom. Foi atualizado e não aceita mais o Zoom. Paciência. E aí, num outro universo que existiria em paralelo com o nosso, o meu micro estava funcionando e eu estaria lá no meu escritório usando o meu micro. Perceberam? Existem infinitos universos e em cada um as coisas se passam diferentes. Sabe, não tem pé nem cabeça, e isso não é ciência, porque não dá para provar o contrário, provar que é falso. Não dá. Que é o próximo, que não dá para falsificar no sentido do Popper, certo? E que é um dos princípios básicos da ciência hoje em dia. Por quê? Esses universos não podem se encostar um no outro porque as constantes físicas são diferentes, etc. Olha, é um negócio completamente estapafúrdio. Mas existem N artigos científicos sobre universos múltiplos. Imaginem só. Vamos em frente.
Então, durante milênios, eu já estou chegando no fim, mas acho que eu vou pegar uns 2 ou 3 minutos. Durante milênios, ele se supunha que o universo era composto de esferas, com o centro na Terra, o sistema geocêntrico. Havia a esfera da Lua, a esfera do Sol, a esfera das estrelas, a esfera da Lua e dos planetas, a esfera das estrelas. Esse era um modelo, não é, do aristotélico que foi adotado pelo Ptolomeu, quando ele fez o modelo dele, astronômico, com a Terra no centro. E olhem por que a Igreja Católica adotou isso por tanto tempo. Porque há um trecho, um versículo do livro de Josué, depois do Pentateuco, né? O livro de Josué diz assim, o Sol... Aliás, eu nem sei se faz parte do Pentateuco, é capaz, não está no... Não, é o livro do Josué, não é o Êxodo. Tudo bem. A carta, por favor. Então, o versículo assim, Sol, detente em Gibeon, e tu, Lua, no vale de Achalon. E o Sol se deteve, a Lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. O Jeová era uma divindade extremamente violenta, né? E vingativa, ai de quem não seguisse as ordens e os mandamentos. Mas, obviamente, isso são imagens, não são realidades físicas, são imagens para realidades espirituais. A Igreja Católica tomou isso como ao pé da letra, de modo que se o Sol se movia, a Terra estava fixa. Claro, porque a gente vê o Sol se movendo no céu. Vem aí a dúvida, a interpretação, será que o Sol se move ou a Terra está girando e o Sol está fixo? E a gente gira com a Terra, certo? Não é? E, enfim, por isso que se adotou o modelo ptolomaico. E foi um reboco quando o Copérnico desenvolveu o sistema heliocêntrico. Eu não sei se você sabe por quê. Foi por uma razão puramente abstrata, de calcular os elipses. Se ele colocasse o Sol no centro, dava menos equações para calcular os elipses, os eclipses. Ele não tinha ideia como é que a coisa se funcionava, e ela até estapafúrdia, porque o Sol estava no centro, os planetas não giravam diretamente em torno do Sol. Eles giravam numa órbita, e em torno dessa órbita havia os epiciclos, que explicavam as órbitas elípticas. Claro, só que esses epiciclos, né, eram a Terra, por exemplo, enfim, a Lua, não, desculpa, não a Terra, a Lua, o Sol, etc., giravam em torno do nada. É uma coisa completamente... olha, alguém que está querendo o meu link, não precisa do meu link. É só colocar... para cair no meu site, é só colocar meu nome. Eu sou o único no universo. É o link da palestra, professor. Da palestra, sim. Isso, eu vou enviar para as pessoas. Ótimo, muito bom. E também da avaliação. Então, vocês veem que o que eu queria... Assim, próximo, eu quis mudar de slide. Próximo, por favor. Então, é isso que eu falei para vocês. De 1450, olha a alma da consciência aí. Certo? Para calcular com mais facilidade, ele bolou o sistema heliocêntrico. Olha uma razão, calcular os eclipses, uma razão completamente abstrata. Próxima. E aí, durante milênios, se haver... Não, isso aí, o Giordano Bruno que disse o seguinte, se eu estou nessa esfera limite do universo que se supunha e atiro uma flecha para fora, né, na vertical, na direção ortogonal à superfície, o que ocorre? Ela desaparece no nada ou o universo se expande? E ele achou que o universo devia ser infinito. E por causa disso ele foi queimado. E por outras razões também. Aliás, a história dele é fascinante, né? Porque ele fugiu da Itália, aí um nobre contratou outra vez, e esse nobre acabou dedando o Giordano Bruno e ele foi queimado pela Inquisição. Bem cristão, né? Muito bem. E é considerado o primeiro mártir na sexta. Próximo. Então, a gente não pode usar o nosso raciocínio físico para os limites do universo, como no infinito da matemática. Próximo. Então, não é? E o tempo? E o tempo? Tudo isso tem a ver com o infinito no espaço. E o tempo? Acontece que o tempo é uma coisa muito especial. O espaço a gente observa. Como? Movimentando os olhos. A gente movimenta os olhos e vê um espaço. Então, a gente consegue observar o espaço. Mas o tempo não se consegue observar, o tempo tem que ser vivenciado. Como?
pela mudança no espaço. Sempre que existe uma mudança no espaço, eu vou pegar essa minha caneca, eu vou mudar de lugar. Obviamente, houve um percurso no tempo. Quer dizer, quando existe um movimento no espaço, a gente vivencia o tempo. O tempo tem que ser vivenciado, ele não pode ser observado. Vamos em frente, então tem essa piadinha aí, de que o infinito está deitado, e diz para o psicanalista, olha, se eu deitar, nós vamos ficar aqui para sempre. Próximo. Próximo. Não é isso que eu já falei. O instante presente, que é uma coisa muito real para nós, não existe na física. É uma coisa misteriosa. O que significa o instante presente? Na hora que eu pensar sobre ele, já passou o instante presente. Né? Então, deve ter havido necessariamente um começo do tempo, e nós sabemos quando isso foi, tá? Foi no velho Saturno, e depois no começo da encarnação na Terra, etc. e tal. E isso escapa do nosso pensamento baseado no nosso mundo físico. E no futuro, nós sabemos, inclusive pela física, que o Sol vai se expandir, vai se tornar uma gigante vermelha, como o Betelgeuse da constelação do Escorpião, é uma gigante vermelha. Se vocês olharem, fica bem no pescoço do Escorpião, né, embaixo das garras, e ela é bem avermelhada. Calcula-se que se a gente colocasse Betelgeuse na posição do Sol, ela iria até Marte, uma gigante vermelha. Então, o Sol vai diminuir a energia, etc., vai se tornar uma gigante vermelha e nós vamos embora. Né? Bom, bem antes disso. Né? Bom, eu estou indo um pouquinho mais, pequenos minutos, porque nós começamos às 9h10, tá? Eu prometi 2 horas. O infinito, a matemática pode ser conceituado, porque ele é puro pensamento, não tem nada de físico, e não é possível compreender fisicamente o infinitésimo e infinitos físicos. É isso que eu queria concluir. Né? E o infinito, a matemática, mostra que com o pensamento a gente consegue observar conceitos que não são físicos, mas são objetivos e universais. Por quê? Porque aqueles infinitos que eu mostrei para vocês são iguais para todas as pessoas. Aquelas cardinalidades, aquelas correspondências bioníquas são iguais para todas as pessoas, são objetivas, né, e são universais, não dependem da pessoa. Né? Então, eles estão fora de nós. Próxima. Então, a gente pode supor que não estão dentro do cérebro de cada um. Perceberam como é que eu chego no espírito? Próxima. E a conclusão, terminou. Chamo a atenção de vocês para o formulário de avaliação. A Kátia vai colocar o endereço. Por favor, preencham. É sempre interessante, porque eu vou transcrever tudo. Eu vou copiar e colar na página de síntese, que está no meu site. E vocês vão poder ver o que os outros escreveram e minhas respostas às perguntas, aos comentários que vocês fizeram, etc. Próximo. E com isso nós terminamos. Aliás, é o próximo do próximo, Kátia, porque esse aí é o título que eu uso quando não tem espiritualidade, quando eu não ponho explicitamente a espiritualidade. Bom, eu estou à disposição para perguntas. Eu não sei quanto tempo a Kátia, que é a host aqui, vai conseguir ficar. Eu não tenho limite, tá? Eu posso ficar quanto vocês quiserem e nós podemos bater um papo. Eu preferia até, não somos muito, preferia que fosse por som, tá? E vamos fazer o seguinte, quando 2 começarem a